Nós estamos estudando o capítulo 15, que é o capítulo Nas Bodas. O título é Nas Bodas, capítulo 15 do Desejado de Todas as Nações. E o tema é relacionamentos. Na semana passada, nós estudamos, vimos como que foi o milagre de Jesus em Caná, qual foi a atitude das pessoas e de Jesus após esse milagre, e por que Jesus participou desse evento social, qual o simbolismo do casamento, né, biblicamente. E hoje a gente vai começar aqui falando sobre a questão da socialização. Jesus era sociável? Essa é a pergunta 7 do nosso guia de estudo. Se você não tem de estudo ainda, você pode baixar no familiarizando.org gratuitamente. A gente está no volume 2, mas você pode baixar lá também o volume 1. Então, Jesus era sociável? O que você colocou aí, Cris? Ajuda a gente. Bom dia, Cris. Convidei a Cris para ajudar a gente aqui no estudo. Bom dia. Espero que esteja melhor o negócio. Tá puxadinho, mas vamos tentar. O que Sim, você viu aí no seu estudo, Cris, sobre a socialidade, né, de Jesus? sim. É, esse é um estudo muito interessante, né? Mostrando como Jesus se relacionava, né, com as pessoas. Em especial, diz que Jesus, o ministério de Cristo, né? Ele justamente, ele contrastava, né, com o ministério, com a vida, né, dos anciãos judeus da época. Enquanto eles tinham uma preocupação com o formalismo, né, com as tradições, Jesus veio quebrando tudo isso, né, com uma atitude, né, tem até a ver com o que nós estudamos no estudo passado, dizendo que ele destruiu toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação, né, ele tinha, enquanto os judeus, né, os anciãos judeus, eles viviam com medo de contaminar-se, né, com as pessoas. No entanto, Jesus, ele já veio ao contrário, né? Ele veio justamente para reprovar essa forma de ação, né? E era um exemplo de como nós devemos agir, né? Jesus, ele era de natureza sociável, né? O texto do Desejado diz que ele era de natureza sociável, ele aceitava a hospitalidade de todas as classes, não havia um preconceito, né? Jesus não escolhia, ele simplesmente aceitava estar tanto em casas de ricos, em casas de pobres, pessoas ignorantes ou instruídos, mas o grande objetivo de Jesus era sempre elevar, né, os pensamentos das coisas comuns para as coisas espirituais e eternas. Então, Jesus aproveitava essas oportunidades para justamente levar as pessoas ao que é eterno, né? Então, Jesus era sociável e ele era também intencional, porque ele tinha como objetivo fazer com que as pessoas enxergassem além daquilo que elas podiam ver, né? Além daquilo que estava comumente acontecendo, como no caso ali também do casamento, né? Das bodas ali de Caná, onde ele participou e pôde, ao realizar aquele milagre, né? É, passar tempo ali com pessoas que ele que diz no texto, né? Que eram momentos de felicidade, que aquele casamento honrava ao Filho de Deus, né? Aquele casamento seguia as instruções divinas, né? Então, a presença de Jesus era uma ocasião muito especial para esse momento de socialização também. Isso mesmo. Então, apesar de Jesus reprovar a condescendência própria, ou seja, reprovar assim eventos ou situações sociais que levassem as pessoas a fazer a própria vontade, a serem intemperantes, ele era de natureza sociável. Então, aqui nesse capítulo, a gente viu que Jesus participava de cenas de inocente felicidade. Então, se fossem eventos sociais inocentes, onde não houvesse, né, problema assim, de Jesus participar, ele participava, né?
Então, ele é um exemplo para nós em tudo. E como que Jesus conciliava a socialização com a solidão? Porque a gente vê que Jesus costumava se retirar, como a gente vê na página 97 do Desejado de Todas as Nações, Jesus costumava se retirar para as montanhas, né, a fim de orar a sós, mas com que propósito? Para ele se preparar para trabalhar entre as pessoas, para a vida ativa. Então, ele estava sempre conciliando, né? Ele não se isolar para ficar ali sozinho e não se misturar com as pessoas, né? Na verdade, era para que a influência dele, quando ele se encontrasse com as pessoas, fosse maior, né? Para que ele estivesse mais forte espiritualmente, assim como João Batista fazia, né? Então, a gente, no estudo sobre João Batista, a gente viu que João Batista também fazia isso. Ele passava um período isolado, mas depois ele ia evangelizar, ele se misturava com as pessoas, né? Mas aí ele voltava correndo para o retiro dele com medo de que as más influências pudessem contaminá-lo. Mas ele não ficava sempre isolado. Então ele, assim como Jesus, ele conciliava a socialização com o isolamento, com a solidão. A gente vê isso também no exemplo na vida de Enoque. E a gente sabe que Enoque é um exemplo, é um tipo, né, um representante do povo de Deus dos últimos dias, que estarão cumprindo essa missão de João Batista, né, como terceiro Elias também, preparando um povo para a volta de Cristo. Então, a gente tem muito a aprender aí com Jesus, com João Batista, com Enoque, nesse sentido, né? Então, o que a gente pode aprender com esse exemplo de Jesus? Que nós precisamos devemos nos isolar às vezes para orar e para nos proteger de más influências como um preparo para a missão. A gente tem que pensar sempre nesse isolamento, quando a gente passa momentos de comunhão com Deus, né? A gente tem que sempre pensar que isso precisa ser um preparo para nos fortalecermos, né? Agora, e com relação aos nossos filhos, né? A gente vê assim na vida de Jesus que Jesus começou o ministério público dele aos 30 anos, né? Então, ele se misturou, estava sempre misturado ali com as pessoas, tinha momentos de retiro, né? Mas tinha os momentos que ele estava, né, ali intensamente com as pessoas, né, participando dos eventos sociais. Mas até os 30 anos, onde que Jesus estava? Até os 30 anos, ele estava ali se desenvolvendo, se fortalecendo, né? Ainda não tinha começado o ministério público. Então, na infância de Jesus, na juventude de Jesus, ele estava ali com os pais, né? Num local mais retirado, né? Não tão misturado assim com as pessoas como quando ele, a partir dos 30 anos, né? Então a gente sabe que, então a gente tem que ter sempre em mente que esse contato, como a gente já viu aqui em outros estudos, né? Esse contato com em eventos sociais, né? Com o mundo lá fora, quando se trata dos nossos filhos, a gente precisa ter, lógico, mais cuidado do que se fosse com relação a um adulto, né? Porque uma criança, quanto menor a criança, menos filtro ela tem, né? Assim, ela é como uma esponjinha, né? Ela imita, Deus fez as crianças para elas imitar, né? O que elas veem. Então, elas aprendem por imitação, vendo, né? E imitando. Então, a gente sabe que as influências sociais são muito fortes sobre as crianças. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Aqui, quando a gente está falando de Jesus, na idade dele adulta, né? Como adulto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com relação às crianças, né? Sim, precisamos, nossos filhos, todos nós, né? Precisamos nos
relacionar com as pessoas, porque a nossa missão aqui neste mundo é salvar, né? E como que a gente vai levar salvação para as pessoas se a gente não se misturar, né? Mas com relação às crianças, a gente precisa, tem algumas ressalvas, né? Não é qualquer situação, né? Com muita frequência, né? Então, precisamos tomar esse cuidado aí. Você quer comentar alguma coisa, Cris, sobre Ah, isso? só um comentário. Eu estive lendo no Lar Adventista justamente um capítulo que diz perigo de relacionamentos com os ímpios, né? Bom, a gente está falando de relacionamentos no mundo, né? Comum. E vendo assim a vida de Jesus e essa situação, né, das bodas e a forma como ele agia, né? Mais um motivo para que nós possamos buscar a Deus, né? Nós como mães, já falando de filhos, como você mencionou, cabe a nós, né? Nós somos os adultos, né? Com a idade ali, como a de Cristo, com um preparo, uma maturidade espiritual suficiente para buscar a Deus e saber onde nós devemos estar. Nós podemos estar com os nossos filhos, né? Porque senão a gente corre o risco de, ao invés de influenciar, trazer influências ruins sobre as crianças, né? Nesse capítulo do Lar Adventista conta que foi associando-se com os idólatras e se unindo às festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus. E é tudo que nós queremos evitar, né? Nós estamos buscando justamente elevar a lei de Deus no nosso lar, né? Que seja a nossa norma, né? De prática, de regra, né? A nossa regra de fé. E então, ao mesmo tempo que é muito importante, né? Os relacionamentos sociais, eles devem ser vistos de maneira caso a caso, né? E somente com a busca, esses momentos que Enoque, que João, e especialmente Jesus passava sós, nos mostra mais uma vez que se antes nós não formos a Cristo, né, direto nos pés de Cristo, nosso mestre, nós não saberemos distinguir, né, onde nós devemos ou não estar. Num modo geral, nós sabemos locais onde nós devemos estar com os filhos, né? Mas existem casos particulares, eu posso dizer, especialmente na família. Será que em todos os eventos familiares nós devemos estar com os nossos filhos? Então, somente Jesus pode nos mostrar em que situação nós podemos, então, como ele, aproveitar esses momentos para levar as pessoas que estão inocentes, né? Um momento ali que não fere os princípios, poder ser uma luz, né? Também naquele local, levando as pessoas a enxergar o que é eterno, né? Não somente o que é comum. Então, eu acho que fica um alerta também. Sim. E o importante é nós sermos sociáveis, ou seja, nos relacionarmos com as pessoas. Agora, a quantidade, a frequência, né, a quantidade de eventos sociais ou a frequência é algo que a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos mostre. A gente tem que ter cuidado para não se deixar levar pelo que os outros fazem, né? Assim, fazer simplesmente porque os outros estão fazendo, né? Então, a gente se sentir obrigado a participar de um monte de evento, ou de tantos eventos, ou de todos os eventos sociais que surgem, né, na igreja, ou onde quer que seja, porque a gente tem que ser sociável, né? No estudo passado, o tema foi liberdade para pensar e agir. Mais do que nunca, a gente precisa aprender a ser como Jesus, sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Então, a gente viu ali no estudo sobre o deserto, né? Quando Jesus foi para o deserto, que ele foi para lá porque o Espírito Santo guiou para lá, né? Então, ele foi guiado pelo Espírito. Então, a gente também precisa ser guiado pelo Espírito Santo, não pelo que a maioria faz. Então, eu sempre falo assim, de quantos eventos sociais eu preciso participar com a minha família, né, para eu ser sociável? Não tem um número, Deus nunca deixou assim, não deixou nenhum número, nenhuma quantidade estipulada. Então, é algo muito particular. Então, nós não podemos julgar, né, ou ficar medindo, né, o que os outros fazem. Aquele ali não é sociável porque ele não participou de tais eventos, não participa disso, não participa daquilo. A gente não pode fazer isso com os outros, né?
E também a gente tem que ter em mente que a gente mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se Deus nos mostrou, né, que é melhor, talvez em determinada situação, a gente não participar, né, que a gente fique tranquilo quanto àquilo, né, sem estar preocupado, mas aí eu não vou ser sociável. Né? O fato de eu deixar de participar de um ou outro evento não vai determinar isso, né? O importante é que a gente esteja, de alguma forma, participando, tendo contato com as pessoas com esse propósito, né? De levar o evangelho, de compartilhar, de levar Cristo para as pessoas, em primeiro lugar, através da nossa vida, né? Do nosso exemplo. Algum comentário mais sobre esses pontos aí? Bom, então a pergunta 9. Como Jesus se relacionava com as pessoas em geral? Na página 97 diz que Jesus se relacionava em íntima simpatia ou empatia com as pessoas. Então ele procurava assim sempre se colocar no lugar das pessoas, né? Não era um relacionamento assim superficial, né? Ele realmente se colocava no lugar das pessoas, né? E procurava ter chegar ao coração das pessoas, ter um relacionamento ali profundo com as pessoas. Está escrito também que ele aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Então, a hospitalidade, a gente até, acho que no estudo 13, que a gente estudou sobre socialização, a gente falou um pouco sobre essa questão da hospitalidade. Então, a gente receber pessoas na nossa casa, a gente aceitar convites de ir na casa das pessoas, né? Por exemplo, no livro Beneficência Social, nós temos muitas orientações ali sobre a importância do ministério pessoal, ou seja, de ter um contato assim, pessoal com as pessoas, né? De visitar as pessoas, visitar os vizinhos, de entrar em contato assim, individualmente com as pessoas, né? Então, essa hospitalidade, a visitação, ajuda muito nisso, né? Nós termos mais empatia com as pessoas, nos socializarmos para levar Cristo para as pessoas, levar salvação para as pessoas, né? Jesus também não consentia com o desperdício e nem uma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade, né? Então, eu comentei aqui que Jesus, ele não consentia com leviandade. Então, infelizmente, muitas vezes em eventos sociais, a gente vê isso, né? A leviandade. Até mesmo entre o povo de Deus, até mesmo nós corremos esse risco de nos deixarmos levar por conversas impróprias, né? Atitudes impróprias, né? Imitando o mundo. E a gente, nós somos transformados pela contemplação. Então, dependendo do que a gente vê, por exemplo, nas mídias sociais, do que a gente vê por aí, a gente vai imitar, né? E a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, porque mesmo em eventos sociais, nós somos representantes de Cristo, onde nós formos, onde nós estivermos, né? Mesmo que não seja na igreja, num contexto espiritual, a gente precisa ter isso sempre em mente, né? E Jesus, mesmo estando em eventos sociais, ele não se deixava levar pela leviandade, uma mundana leviandade, né? Jesus que dava o tom da conversa. Então, quando Jesus estava presente num evento social, o comportamento das pessoas terminava sendo diferente, né? E as conversas eram diferentes. É uma coisa para a gente pensar. Será que eu, quando estou no ambiente, não sendo a pessoa assim, uma pessoa chata, né? Mas a gente tem textos que dizem que pessoa, assim,
algumas pessoas às vezes ficavam incomodadas com a presença de Jesus, né? Por exemplo, José. Eu já estava lendo uns textos sobre José, e lá fala que os irmãos de José às vezes ficavam incomodados só com a presença de José, porque ele tinha um comportamento diferenciado, uma conversa diferenciada. Caim e Abel, né? O irmão Caim ficava incomodado, também tem textos que dizem isso, que o Caim ficava incomodado simplesmente com o comportamento de Abel. Então, assim, um cristão, para aqueles que estão buscando a Cristo, algo mais elevado, a presença de um cristão vai ser uma bênção, né? Vai ajudar ali a elevar a conversa, o comportamento. Mas alguns que não querem vão, logicamente, ficar talvez incomodados, né? Mas no que depender de nós, a gente tem que ser como Jesus era, né? Ser uma companhia ali agradável, né? Buscando sempre, assim, fazer o bem, né? Se colocou, como a gente viu aqui, né? Ter empatia, se colocando no lugar das pessoas. E aqui fala que ele achava prazer, né? Em cenas de inocente felicidade. Então, procurar ter prazer também nesses relacionamentos saudáveis, né? Em reuniões, eventos, assim, saudáveis. Fala que também que Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito chamado para seu reino. Ele se aproximava do coração do povo, não simplesmente se aproximava das pessoas, mas era algo mais profundo, ele se aproximava do coração do povo. Né? Ele via em cada alma, então Jesus agia, ele personalizava o relacionamento dele. Né? A gente vê isso também sobre a vida de João Batista, que é um representante, né? Volto a falar aqui, é muito importante a gente ter sempre em mente que João Batista é um representante de nós hoje, do povo de Deus hoje. Então, João Batista também, ele procurava estar sempre observando as pessoas, para ele conseguir personalizar o tratamento dele, né? O evangelismo, né, digamos. E Jesus se aproximava do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Então não era assim, vou participar do evento social porque eu preciso, porque eu gosto, porque eu preciso ver gente. Não, o foco de Jesus não era em si mesmo. Ele se misturava para ajudar as pessoas, para ser uma bênção para as pessoas. O foco estava no outro, não em si mesmo. Ele procurava o povo nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ele ia ao encontro das pessoas em situações diferenciadas, né, diferentes, em suas ocupações diárias, e manifestava interesse em seus negócios seculares. Então, eu grifei aqui a palavra procurava. No livro Beneficência Social, a gente também tem muitas orientações sobre isso, sobre a importância de nós procurarmos as pessoas, não simplesmente ficar esperando que elas venham até nós, né? Mas ir atrás, orar, perguntar, talvez no início de cada dia, né? Essa é uma oração que eu faço muitas vezes. Senhor, me mostra neste dia com quem eu devo entrar em contato, para quem eu devo ser uma bênção hoje, se eu devo mandar uma mensagem para alguém, orar por alguém especificamente que está precisando, ajudar alguém de alguma forma específica, né? Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou à igreja no sábado, antes de, né, no meu culto pessoal de manhã, eu pergunto, Senhor, neste dia, me guia, né? Me mostra, assim, com quem eu devo ter contato, se eu devo orar com alguém, assim, presencialmente ali na igreja, talvez, né? Às vezes, a gente entra e sai da igreja e não percebe que tem alguém ali que está triste, alguém que está precisando de ajuda, que está precisando ser ouvido, né? A gente tem que ter muito cuidado com a superficialidade nos relacionamentos. E às vezes, hoje em dia, as pessoas são tão sobrecarregadas, né? São tantos problemas, e às vezes a gente pode até ter medo de se aprofundar no relacionamento, né? E aquilo ser um peso maior. Mas Jesus não tinha essa preocupação.
né? Ele se doava e, e ele buscava as pessoas, ele se interessava, que eu manifestava interesse nos interesses das pessoas, no que, né? Então, isso serve para nós como mães também. Então, outro dia mesmo estava conversando com a minha filha aqui sobre isso, né? E tudo que é importante para ela é importante para mim. Então, eu estou sempre perguntando para ela sobre o que ela achou disso, o que ela, né? Sempre buscando entender o que ela está sentindo, do que ela gosta, né? Conversando conversar com os nossos filhos sobre os interesses deles, né? Nos envolvermos com os interesses deles. Então, por exemplo, uma coisa que minha filha gosta muito é música. Então, eu tenho procurado muitas vezes assim me interessar, me colocar mais a par, né, do que ela está estudando, do que ela gosta de fazer, né, procurar me envolver ali, ou buscar oportunidades para envolvê-la na música de alguma forma, na música da igreja, enfim. A gente precisa, isso aqui a gente precisa aplicar não só com os de fora, mas em primeiro lugar com os nossos, né? Os nossos filhos, nosso cônjuge, ou seja, alcançar o coração dos nossos filhos, aproximar do coração dos nossos filhos também, né? Manifestar interesse nos interesses dos nossos filhos também e do nosso cônjuge. Jesus levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia ou empatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Eu tenho orado muito assim para Deus me ajudar nessa questão, né, da socialização. Alguns, dependendo do temperamento, não tem essa facilidade, muita facilidade com relacionamentos, né? Então a gente precisa aprender essa arte de se relacionar, porque isso é importante para nós cumprirmos a nossa missão como cristãos e também como mães, né? Nós aprendemos a nos relacionarmos com os nossos filhos. Então, eu fui criada de uma forma assim que, infelizmente, meus pais não conquistaram assim meu coração, não chegaram ao meu coração, né? Então, minha mãe estava sempre em casa, mas era cada uma na sua vida, né? Ela nos seus afazeres, eu na frente da TV o dia todo, e, então não havia um vínculo, não estávamos conectados, né? E eu entendo que meus pais também não viveram isso com os pais deles, provavelmente, né? E não souberam fazer isso também, né? Mas se a gente foi educado dessa forma, a gente precisa reverter essa situação, né? Procurar realmente ter um vínculo forte com os nossos filhos, chegar ao coração deles, né? Sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente quer só ficar no nosso cantinho, é mais cômodo, né? E dependendo do temperamento dos nossos filhos, se for uma criança assim mais quietinha, ela fica lá no cantinho dela, você fica no seu cantinho, né? Se você e seu filho forem quietos, pode acontecer isso. Cada um fica no seu canto e a gente é mais cômodo, é tranquilo, você faz seus afazeres, a criança está lá quietinha, não dá trabalho, não fica requerendo muita atenção, e você acha que está tudo bem. Mas às vezes a vida vai passando e você não está sabendo o que está se passando na mente, na vida do seu filho, né? Porque ele não comenta, não fala muito, vocês não têm um relacionamento muito profundo, né? E isso pode trazer um monte de prejuízos para o desenvolvimento da criança, né? Então a gente precisa ser sociáveis não só fora, mas dentro de casa também, né? Alguém gostaria de comentar sobre esse ponto aí? Mari, quantas meninas pensam, caso queiram, em contraste com o seu temperamento, né? O meu temperamento é de socializar. E o que eu aprendi é que muitas vezes a gente se sentia, né, por em casa, né? No lado da minha mãe é assim, né? Meu pai já era mais
esse temperamento quieto, né? Onde parecia que não tinha ninguém em casa. Mas muitas vezes me sentia assim como um dever de me socializar, uma obrigação de estar em tudo com todos. Então, nós temos esses dois lados, porque aí acaba que a gente acaba estimulando os nossos filhos a seguir a mesma, nossa mesma linha de pensamento. Então, o que nós estamos vendo aqui é o equilíbrio, né, que Jesus traz desses temperamentos, tanto um lado mais quietinho, que prefere evitar os contatos, né? O outro lado mais extremo é aquele que quer e quer estar. Claro, é mais fácil para mim, por exemplo, simplesmente ir, né? Eu tenho meu filho mais novo, não. Tem que dar um empurrão, tem que conversar antes, tem que estimular, tem que explicar para ele, não dá para estar em qualquer lugar. A gente tem que ter esse tato, né? Então, nós mães também temos que buscar a força do alto, né? E ao exemplo de Jesus também conseguir é, entender, né? Como é que cada filho funciona. Não é só do jeito que eu ajo que tá certo, né? Mas como cada um funciona, é como você disse, conhecendo os seus gostos, conhecendo as suas preferências, ali o que é fácil para eles, por exemplo, a música, introduz com mais facilidade a socialização, porque você leva os seus filhos ali para fazer um trabalho missionário com a música, levar uma música para alguém que está ali doente, numa visita, enfim, você sai da esfera só da igreja, né, de dentro da igreja, para fora, né, que é o que Cristo fazia também, né, mas fica aqui a dica também para os muito sociáveis, cuidado, porque nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso mesmo. Eu, é Pode a falar. Fê. Eu queria fazer um comentário na linha do que a Cris ia falando, que eu também sou da linha dos mais sociáveis, né? Mas eu tenho um outro perigo, que é a gente avaliar a necessidade de socialização dos nossos filhos a partir da nossa necessidade, né? E cada um tem uma necessidade individual. E em casa eu tenho três temperamentos diferentes nos filhos, né? E aí agora no Dia das Mães, um deles me mandou uma cartinha, né, de Feliz Dia das Mães e começou assim: mamãe, gosto muito de passar tempo com você, eu sei que você também gosta, mesmo sabendo que você não tem muito tempo para isso. E ontem essa mesma pessoinha quebrou um vidro aqui em casa e a hora que ela quebrou, ela saiu correndo pro quarto, foi chorar. E aí eu fui lá pro quarto, conversei com ela, falei: olha, é só um vidro, machucou você, tá tudo bem com você? E aí fiz um pouquinho de carinho, e aí comecei a perguntar como é que foi seu dia, e mudar, e ela falou, e é uma pessoa que na minha ótica de pessoa super sociável, ela não gostava tanto de falar de si, mas ela não gosta de falar de si na frente dos irmãos, na frente dos outros, mas ela gosta de passar tempo comigo como mãe, e eu percebi, comecei a avaliar, ela gosta de ter amigos, mas ela gosta de sociabilizar, sim, mas com uma amiga, não com um monte de amigos. Isso também é sociabilizar, né? Então, talvez incentivar que eles tenham momentos de vez em quando, ela fala: mamãe, posso ligar para a Júlia? Esse é o jeito dela de sociabilizar. Então, a gente tem que estar atento realmente à necessidade deles, para que eles, porque eu fico, como que ela vai cumprir essa missão de ir, né? Ir se ela tem essa dificuldade. Precisa trabalhar nessas pequenas necessidades para que ela possa ser incentivada no momento necessário, ir aonde talvez ela não esteja tão confortável, né? Isso mesmo, tem a ver com a empatia, né, Fê? De Jesus. A gente se colocar no lugar do outro. Então, a família é uma bênção, né? Porque geralmente na família há pessoas de temperamentos diferentes. E o que às vezes pode parecer tão difícil ou ruim, na verdade é para ser uma bênção, né? Essa variedade, essas diferenças que existem no temperamento entre os membros da família, pode ser uma bênção se a gente souber lidar com isso, né? Então, isso ajuda a gente a desenvolver mais a abnegação, a empatia. Se for todo mundo igual, é fácil, né? É só tratar o outro exatamente como eu gostaria de ser tratado. Mas quando as pessoas são diferentes, requer um sacrifício maior, de você se colocar no lugar do outro, pensar o que ele está precisando. Não é o que eu
gostaria, né, de receber se estivesse no lugar dele, né? Mas o que essa pessoa precisa de fato, né? É muito bem colocado aí, Fê. E aqui também, ainda nessa pergunta, né, fala o que podemos aprender com Jesus e João Batista nesse sentido, né, de como conciliar a socialização com a solidão. Então, a gente viu aqui que Jesus ensinava informalmente na natureza, viajando, sentado, caminhando, né? Ele aqui diz que ele não sermoneava. Achei muito interessante esse trechinho aí, porque ele não esperava ele estar num púlpito, digamos, para ele poder pregar. A pregação de Jesus era sempre, né? Era algo assim, ele não era algo formal simplesmente, era algo informal, ele seguia, isso é verdadeira educação, né? Ele seguia o princípio ali de Deuteronômio 6, que a gente já mencionou tantas vezes aqui, né? Que a gente deve falar de Deus, das coisas de Deus, em todas as situações possíveis, né? Andando, caminhando, passeando, né? Em casa. Então, aqui diz que sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem, Jesus desdobrava as verdades do caminho da salvação. Então, a gente tem que aproveitar, assim, cada brecha, cada oportunidade, né, cada gancho, assim, para, seja numa conversa com outras pessoas, seja numa conversa com os nossos filhos, né, uma brincadeira, um momento de recreação. Eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma mãe que hoje tem filhos assim já jovens, e ela estava falando que os filhos uma vez convidaram ela para brincar. Era uma situação ali de recreação em família, mas aí depois ela foi perceber que no fundo os filhos estavam querendo conversar com ela. Então eles aproveitaram e eles se sentiram, ela percebeu que eles se sentiram mais à vontade numa situação assim, mais informal, mais descontraída para falar, do que se eles falassem assim, mãe, preciso conversar com a senhora, né? Então, eles, em vez de convidar para conversar, eles convidaram para brincar. E aí, quando estava todo mundo descontraído, enquanto estavam brincando ali, em uma situação descontraída, foram abrindo o coração, né? Então, a gente tem que estar atento a essas brechas, como Jesus, né? O coração está aberto, aproveita para chegar no coração, talvez com uma lição espiritual, né? Ou talvez para buscar saber o que está acontecendo de fato no coração do seu filho, né? E Jesus aqui diz que Jesus foi. Só essa parte que você está falando aqui, um trecho que a gente já leu, que diz que Jesus, ele, por ver, né, em cada ser humano alguém que deveria ser feito, chamado para o seu reino, ele se aproximava do coração do povo, se misturando com ele. Ou seja, então, nos aproximarmos e chegarmos ao coração dos nossos filhos, quer dizer que nós precisamos nos misturar com eles, na esfera deles. Então, às vezes é uma brincadeira, é um momento recreativo, como você deu esse exemplo, porque já ocorreu isso comigo também, de que às vezes os filhos querem nos abrir alguma coisa, quer abrir o coração para nós, né? Nesses momentos, onde eles se sentem mais à vontade, onde é ali a realidade deles, né? E talvez a gente esteja perdendo, e aí a gente viu o resultado de tantos jovens, né? Que têm se afastado, né? De seus pais, da sua família, da igreja, porque talvez a gente não está chegando na intimidade. Jesus, ele se relacionava com pessoas que não eram da família. Então, ele tinha esse cuidado, né? Quanto mais nós devemos, então, cuidar dos nossos, né? Porque quem não cuida dos seus, dos de casa, pior do que o ímpio, né? Então, quão importante é esse cuidado que a gente deve ter, né? Com os nossos filhos no dia a dia, nas ocupações diárias mesmo, né? De ter esse olhar. A gente não pode nunca esquecer que o nosso campo missionário principal é o nosso lar. São os nossos filhos. Nossa primeira responsabilidade principal, função, missão, é chegar ao coração dos nossos filhos.
é levar os nossos filhos a um relacionamento íntimo com Cristo. E o nosso relacionamento com eles, para eles, representa o relacionamento com Deus. Então, a forma como eles se relacionarem com a gente, provavelmente vai ser a forma como eles vão se relacionar com Deus. Se nós formos pessoas assim, distantes deles, que não chegamos ao coração deles, então Cristo não vai conseguir chegar ao coração, ou dificilmente vai conseguir. Não que não consiga, mas talvez nossos filhos tenham muito mais dificuldade de ter um relacionamento mais íntimo com Cristo, né? Por causa de uma frieza no relacionamento com os pais. Cíntia, pode falar. Bom dia, meninas. Falando nisso, a gente viveu uma experiência e faz todo sentido as falas que estão sendo feitas aqui, da gente estar preparando e ensinando os nossos filhos. A gente tem um menino de 15 anos e na idade de 15 anos, as colegas fazem a festa, né, de 15 anos. E uma colega próxima dele, convidou e a gente permitiu que ele fosse com a intenção de ganhar essa amizade à frente para Jesus. Então, a gente precisou fazer algumas orientações, mas não de coisas que a gente foi ensinar na hora, de assuntos que a gente já havia conversado, assim, como foi dito aqui, né, Jesus não parava para dar sermonete, mas nas oportunidades ia ensinando. Então, ele já havia vivenciado como que foi a dedicação da irmã, né, nossa filha mais velha, e aí a gente explicou como que, né, as possíveis situações que poderiam surgir neste aniversário. Então, a gente levou, e eu lembro que eu fiquei muito feliz quando ele chegou e contou, ele disse, mãe, eu comi só eu não sei dizer o nome para vocês agora, mas é uma espécie de sorvete, né? Um elaborado lá de sorvete. E ele disse assim, eu comi aquilo o tempo todo, porque como a gente é vegetariano, ela esqueceu, então não tinha nada que eu pudesse comer no aniversário. Então ficou até engraçado, né? Porque os colegas pensaram que ele só comia aquilo ali. E foi uma experiência para nós, assim, importante, porque a gente deu um voto de confiança para ele, e isso foi bom. Ele conseguiu, né, se alegrar ali com os colegas, não se sentir indiferente como adolescente, adventista do sétimo dia, que não pode nada, que não vai a nada, né. E a gente espera isso, né, que a gente prepare os filhos, a gente está aqui para aprender, para preparar eles, para que quando eles forem viver aí as situações que estão diante deles, né, eles possam dar um bom testemunho, né. Então, é isso, né, gurias? Sim. A gente tem que analisar, né, antes de a gente expor os nossos filhos ou permitir, né, que os nossos filhos participem de eventos sociais, a gente tem que analisar a situação, o ambiente, né, os riscos, principalmente quando eles são menores, né. Então a gente tem que, e mesmo quando eles são maiores, a gente tem que analisar, meu filho é maduro o suficiente para participar dessa situação, desse evento, sem ser influenciado para o mal, né, ou sendo uma boa influência, né. Então a gente tem que estar sempre atentos, né, ter cuidado para não nos colocarmos desnecessariamente, né, junto com os nossos filhos, ou colocá-los individualmente, né, sozinhos, numa situação de risco desnecessariamente, né. Então, tem que ter, a gente precisa do Espírito Santo, é o que a gente sempre fala aqui, né, que a gente, como Jesus disse lá para Marta, né, que ela só precisava de uma coisa, e o que a gente precisa é estar aos pés de Cristo o tempo todo, assim, através do Espírito Santo, né, estar conectados com o Espírito Santo o tempo inteiro, e deixar que ele nos mostre, ele nos diga se devemos ou não participar daquela situação. Então, antes de cada decisão da vida, um cristão deveria perguntar para Deus, né? E às vezes a gente pergunta para os outros, pergunta para tanta gente, né? E não pergunta para Deus. Senhor, eu devo participar desse evento social com a minha família, né?
ou eu devo permitir que meu filho participe dessa situação, né? E deixar que Deus, né, guie. E aqui na página 98 diz que Jesus não ordenava aos seus discípulos que eles fizessem isso ou aquilo. Então a gente viu desde lá nos primeiros capítulos do Desejado de Todas as Nações, a gente viu assim que o amor não força, né? O amor conquista. Então Jesus, ele não forçava os discípulos a fazerem o que ele acreditava, o que estava certo. Mas ele dizia, segue-me, era um convite, ele convidava, ele não obrigava, ele convidava. E ele ia, e além disso, ele ia junto, ele mostrava na prática como fazer aquilo. Então, isso é verdadeira educação, conforme Deuteronômio fez, né? É ir junto, mostrar. Então, por exemplo, com relação à socialização, né? Se nós queremos que nossos filhos sejam sociáveis, se relacionem bem com as pessoas, a gente precisa também fazer o mesmo, né? Para eles verem na prática como que é, então, como que eles têm que se posicionar. Por exemplo, se os nossos filhos virem a gente numa situação social, assim, se a gente não conseguir, por exemplo, ser firmes nos nossos princípios numa situação social, como que a gente pode esperar que os nossos filhos sejam também, né? Então a gente precisa mostrar na prática como fazer. Nas jornadas através de campos e cidades, Jesus levava os seus discípulos consigo para que vissem como ele ensinava o povo, né? Então nós precisamos também levar os nossos filhos em visitas, em estudos bíblicos, em projetos missionários, para que os nossos filhos aprendam a fazer fazendo, junto com a gente, né? Então, sempre que possível, estarmos juntos, para que eles tenham, para que a gente possa ajudá-los, né, em situações assim de tentação, situações de risco. Então, aqui na nossa igreja vai ter a Missão Caleb, e eu achei tá tudo assim muito bem organizado, né? E as famílias aqui têm sido bem cuidadosas, né? Os organizadores também, no sentido de assim proporcionar um ambiente familiar ali para os jovens, né? Então, na verdade, vai ser uma missão Caleb assim envolvendo toda a família, né? Então, a família vai estar junto e não vai ter não vai ter só jovens, vai ter também ali, né? Alguns mais novos. Então, fazer trabalho missionário juntos, a família inteira juntos, né? É algo muito importante para os nossos filhos. Jesus vinculava os interesses dos seus discípulos aos seus próprios interesses. E eles se uniam a ele na obra. Então, a gente precisa pensar, que fala de vínculo, né? Então, Jesus vinculava os interesses dos discípulos aos interesses dele próprio. Então, como que está o nosso vínculo com os nossos filhos? Nós estamos unidos na obra missionária, na obra de Deus? Nós nos interessamos pelos interesses deles, como a gente já falou aqui, né? E eles se interessam pelos nossos interesses? Né? Se os nossos filhos não estão demonstrando interesse nos nossos próprios interesses, assim, por exemplo, a mãe está precisando de uma ajuda. Se os nossos filhos parecem frios à necessidade dos pais ou da mãe ali, será que isso não é um indício de que a gente também está sendo frio com eles? De que a gente não está se interessando pelos interesses deles? Né? Então é algo recíproco, né? Eles vão reagir conforme eles receberem, né? Cris, quer comentar sobre essa parte? Ou alguém mais? Mari, só um comentário a respeito disso, né? Lembrando assim que
a gente tem, como você exemplificou, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Diz que a família bem ordenada, bem disciplinada, ela é o maior sermão, é o maior poder na Terra, né? Do que qualquer outro. Então, é, quando a gente entende que, como famílias, né, a gente precisa estar junto, não separados, né? Então, não é uma atividade só para os jovens, só para as crianças, a gente precisa estar envolvido, porque Jesus, eles já eram adultos, né? Isso me impressionou quando eu li, que Jesus não mandava, claro, né, ainda mais com essa idade, mas o que Jesus queria despertar neles era o interesse em olhar e fazer na prática, porque a gente fala muito, né? Então, nós como mães muitas vezes usamos muito as palavras e as crianças chegam num momento que elas já não ouvem mais nada. Então, quão diferente é a gente primeiro respeitar, entendendo ali qual é a necessidade, qual é o temperamento de cada um para aquela atividade, mas mostrar como que faz, né? Porque várias vezes a gente às vezes quer que eles tenham uma atitude empática no nosso lar mesmo. Como é que faz? É como eu trato meu esposo, é como eu trato os próprios filhos, né? E eu já tive feedback dos meus filhos em relação a isso. Olha, mamãe, mas você fala assim comigo. Aí eu, peraí, como é que eu posso pedir que eles façam algo que nem eu mesmo estou fazendo? Então, é uma coisa nós precisamos, que o Espírito Santo nos batize a cada dia. É verdade, Cris. Bom, então, a última perguntinha aqui do nosso estudo é: como devemos, então, nos relacionar com as pessoas e com que propósito, né? Tendo em mente tudo que a gente estudou aqui sobre como Jesus se relacionava com as pessoas, como deve ser, então, o nosso relacionamento com as pessoas? Ali na página 98, parágrafo 2, em diante, a gente tem vários textos ali que dão algumas dicas para a gente. Então, aqui diz que o exemplo de Cristo de ligar seus interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam sua palavra. Então, Jesus é um exemplo para todos nós nesse aspecto também social, né? E todos quantos receberam o evangelho de sua graça. Não devemos renunciar à comunhão social. Não nos devemos retirar dos outros. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas. Raramente nos irão procurar, né, por espontânea, assim, vontade, né? Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde, talvez, mas igualmente prometedor. Encontra-se no lar do humilde, na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Então, como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto de prazer. Então, primeiro vamos ver aqui, como que nós devemos nos relacionar. Então, a gente já viu aqui a importância de nós nos ligarmos aos interesses, né, como diz nesse parágrafo aqui, nos ligarmos aos interesses dos nossos filhos, aos interesses das pessoas lá fora, buscar se interessar e se interessar de fato, não só demonstrar interesse, né, fazer de conta que está interessado, mas buscar realmente ter interesse pelas pessoas, né, pelos nossos filhos, e isso é empatia, né, como a gente já falou. Não renunciar à comunhão social, não nos retirarmos dos outros, né, ir ter com as pessoas, como a gente já falou aqui. Então, não focar só no evangelismo público, né? Às vezes na igreja a gente foca tanto no evangelismo público e pode ser que a gente corre o risco de deixar de lado o evangelismo mais pessoal, né? E a gente não pode esquecer, porque na verdade esse é o principal, o ministério pessoal. Não nos unirmos às pessoas na tolice, que diz, né, na página 98, parágrafo 3, né? Não nos misturemos com o mundo por mero gosto de prazer para unir-nos a eles na tolice. Então, nós nunca deveríamos sancionar o pecado, como Jesus não fazia, né? Como diz também aqui nessa página. Nunca sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, ou mesmo pelo nosso silêncio ou por nossa presença. Então, Jesus, se ele estivesse numa situação social
onde estava sendo praticada coisas erradas, né, estavam havendo uma conversa imprópria ou havendo um comportamento errado, aqui diz que ele nunca sancionaria isso, nem pelo silêncio, nem pela presença. Então, às vezes, a gente não está concordando, está se sentindo desconfortável numa situação social ali, por causa das conversas, por causa da situação ali, e a gente fica ali, às vezes, até dando risada para não perder o amigo, né? Ou fica ali em silêncio para não ficar chato. Mas aqui diz que Jesus não sancionava o pecado nem pelo silêncio, nem pela presença, quanto menos pelas palavras ou ações. Então, nós só devemos nos unir em situações, em eventos sociais, onde haja inocente entretenimento, como diz na página 98. Né? Então, devemos sim, podemos e devemos sim selecionar os eventos sociais, não importa de onde que é esse evento social, né? Se é de fora da igreja, se é de dentro da igreja. A Regina está perguntando aqui, o que quer dizer não sancionava? É uma pesquisa interessante para a gente fazer, né? Buscar no original, porque a tradução, o texto que eu uso, o livro que eu uso, é aquela da capa, é esse aqui da capa de corvinho, né? Bordeaux. Então é uma tradução mais antiga, e às vezes fica um português assim, meio arcaico, né? Os de capa cinza a linguagem é mais fácil de entender. Talvez quem tem aí o Desejo de Todas as Nações da capa cinza, talvez tenha uma outra palavra, uma outra tradução. Aí eu não sei qual que é a palavra original. Mas sancionar, o que seria a palavra sancionar exatamente? Alguém faz uma pesquisa rápida aí no dicionário, mas sancionar para mim é aprovar, né? Mas vamos fazer aqui uma pesquisa. Aqui, ó, sancionar. Ter como aceitável, concordar com, aprovar, confirmar, admitir. Então, concordar ou aprovar, né? Algo nesse sentido. Não sei o original, como que é, né? Aqui também fala que pode ser ratificar, né? Ou seja, você... então, Jesus não demonstrava, não assim... como que eu vou dizer? Ele não demonstrava que estar concordando com aquilo, né? Porque às vezes a gente está naquela situação, como a gente está participando ali daquela situação, pode parecer que a gente concorda com aquilo. Às vezes no nosso coração a gente não concorda com aquelas conversas, com aquelas atitudes. Mas se a gente está ali, pode parecer que a gente concorda, ou seja, que a gente está sancionando ali aquilo, né? A Regina perguntou, como Jesus reagia com os pecados no momento da socialização? Como ele discordava? Então, a gente vê situações assim que a situação, por exemplo, a questão da oposição, né? Às vezes tinha uma situação ali difícil, a gente vê que Jesus muitas vezes saía de fininho. Inclusive, nesse mesmo capítulo que a gente estudou, quando as pessoas começaram a procurar Jesus para ver quem que tinha feito aquele milagre, Jesus já tinha saído de fininho. Por quê? Provavelmente porque ele sabia que as pessoas iam querer bajulá-lo, exaltá-lo, e não estava na hora ainda dele se declarar, né, ali como Messias. Na verdade, Jesus não falava assim tão abertamente sobre, né, que ele era o Messias. Então, Jesus buscava sempre, assim, um jeito mais discreto. Mas nós temos no Espírito de Profecia orientações de como agir, né, em situações assim. Inclusive, no estudo 13, a gente viu um pouco sobre isso. Se está acontecendo uma situação ali no evento social que a gente não concorda, como agir? A gente trocou várias ideias ali no estudo 13 sobre isso. Nós tem a gravação ali no canal do Ministério Familiarizando, no YouTube. Mas, relembrando um pouco, né, uma das alternativas seria a gente sair de fininho, como Jesus fazia muitas vezes, para não ficar a situação mais chata, né, não ficar chato.
Mas tem situações assim que o espírito de profecia mesmo diz que a gente deveria falar claramente, eu não concordo com isso, e se posicionar. Agora, como que a gente vai saber se a gente deve sair de fininho ou tentar mudar o rumo da prosa, né, digamos? É uma outra alternativa também, né? Sem ser chato, né, mas assim, tentando mudar o teor ali da conversa, dar alguma outra sugestão, talvez, né? Então, por exemplo, a gente está numa situação ali onde as crianças estão brincando de uma coisa inapropriada, no sábado, por exemplo, né? Então, a gente viu isso também, sobre isso no estudo 13, porque a socialização no sábado deve ser diferente, né? Então, mas aí as crianças começam a fazer uma atividade que não é de sábado, não é sabática. O que, que a gente faz? Deixa fazer só para não ser chato? Né? De repente, a gente pode dar uma outra alternativa. Sugerir, crianças, vamos fazer tal coisa? E você mesmo, né? Nós mesmos coordenarmos a atividade ali com a criança. Enfim, a gente precisa do Espírito Santo, sempre, né? Para o Espírito Santo dizer para a gente o que fazer, né? No momento de confraternização de família, fica chato sair de fininho. Pois é, é uma difícil, né? Tem situações assim delicadas, realmente, né? Cris? Quando a gente tem alguns combinados em casa, talvez em casa a gente deve conversar isso, estipular o que que é aceitável e o que que não. Claro, tem coisas imprevisíveis que acontecem, mas acho que no modo geral, quando a gente em casa já tem ali estabelecido com a família, né? O que que é possível ser feito, como que a gente deve agir, eu acho que fica mais fácil, né? É um primeiro passo. Porque, assim, já me ocorreu isso e a gente já havia conversado e um dos meus filhos não souberam como agir, ficou parado ali, mas continuou ali no meio. E eu achei que eles não deveriam estar, porque al estar em silêncio já era uma confirmação de como fosse aceitável. Então, eu me aproximei e chamei. Falei, vem aqui um pouquinho e tal. E aí falei, no meu caso, tinha uma opção de fazer outra coisa, de fazer uma outra atividade. Então, eu sugeri a eles que talvez fosse melhor eles não participarem daquilo, fazer outra atividade. E eles saíram. Então, não saímos, não fomos embora no local imediatamente, mas pudemos, dar uma outra opção para ser feita, para que então eles pudessem participar socialmente, mas não daquilo que não seria ideal, né? Mas já ocorreu da gente, sim, às vezes dar um tempinho e tal, e chamar de cantinho e tchau, né? Claro, a gente precisa do Espírito Santo para saber como agir em cada momento, mas eu creio que a gente não deve ter medo de agir corretamente, porque está em jogo, às vezes, muito mais do que só a socialização, tá? Já vi reflexos negativos nos meus filhos por eu ficar inerte à situação e depois foi difícil corrigir, né? Então, claro, que o Espírito Santo nos guie. Eu vou comentar um exemplo também de algo que a gente viveu. A gente foi convidado para um casamento de filhas de amigos nossos muito queridos, de infância, assim, e você sabia que era caro, que a pessoa tinha escolhido você para o convite, todo um contexto que as pessoas hoje olham para você como que se você às vezes se acha superior, não, você acha que eles vêm, eles vão se misturar, então nós oramos e nós fomos. E aí a gente chegou lá, a gente já destoava pela roupa, né? Porque nessa cerimônia de casamento, às vezes você chega lá, né, muito decote, muito brilho, muita coisa, então a gente já... E eu fui orando, pedindo para Deus, que Ele conhecia a intenção do meu coração. A cerimônia foi bem especial, a gente tirou foto com a noiva, fez uma oração com ela, tudo. E aí, na hora que a gente foi sentar para comer, eu falei, eu acho que é hora de ir embora, né? E aí eu falei para o esposo, ele falou, vamos embora. A gente levantou e saiu. E aí no dia seguinte a gente foi ver as fotos do que aconteceu dali em diante e a gente ficou muito grato a Deus, porque ele falou, olha, missão cumprida, é hora de ir embora. Porque aí virou uma discoteca, assim, com estrobo, música alta, fogo na refeição, uma coisa assim, hollywoodiana, né, literalmente. Então a gente tem que estar em comunhão com o Espírito. Porque eu tenho plena certeza que fez a diferença a gente ir até lá,
assim como fez a diferença para a minha família, a gente sair na hora que a gente saiu. Comigo já aconteceu, com a gente aqui já aconteceu situações assim semelhantes. Então a gente precisa, a gente de repente pode ir em determinada parte, né, do evento, não precisa ficar até o fim, talvez, né, ter essa sensibilidade, né, ouvir a voz do Espírito Santo, né, como a Fê fez. Aqui diz também na página 99 que a gente nunca deve dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste, descontente. Mostremos-lhes que nossa religião não nos torna faltos de simpatia nem exigentes. Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, veremos um compassivo Redentor e havemos de receber luz de seu semblante. Onde quer que reine o seu espírito, aí habita a paz. E haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Então, a gente não precisa, a gente precisa ter cuidado para a gente, claro que a nossa preocupação maior não deve ser com o que os outros acham de nós, a nossa preocupação maior deve ser o que Deus acha de nós. Mas a gente também é responsável, né, em partes, né, pela impressão que a gente passa, né, para as pessoas. Agora, da nossa parte, a gente tem que ter cuidado para não julgar o outro. Se a gente vê uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais séria, a gente tem que ter o cuidado para não julgar aquela pessoa, tirar conclusões precipitadas, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar, será que eu estou passando essa impressão? Talvez não seja algo real. Por exemplo, nós que somos mais quietinhos, somos mais tímidos, a gente corre muito esse risco, né? Eu lembro que pessoas assim que não me conheciam no começo e depois conheceram, vieram depois falar, nossa, eu achava que você era chata, que você era snob, que você era isso. E eu já ouvi outros tímidos falando a mesma coisa, que as pessoas, antes de conhecerem melhor, diziam que achavam elas, né? Porque o tímido, às vezes, até quer se relacionar melhor, quer estar incluído ali, às vezes, mas tem dificuldade, e às vezes termina passando essa impressão que às vezes é equivocada, não é bem aquilo, né, de fato. Então, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, se a gente está passando essa impressão, é algo que a gente precisa, talvez não seja uma injustiça, um julgamento das outras pessoas errado, né, mas é algo que a gente precisa falar com Deus sobre isso. Senhor, me transforma, né, se isso está atrapalhando de eu testemunhar do Senhor, se eu estou dando um falso testemunho por causa disso, né, me ajuda, me mostra como lidar, como agir, né, Fê? Eu queria complementar essa questão de preocupação com relação ao que o outro pensa a meu respeito, né? Essa preocupação, eu penso, na minha opinião, que ela só é genuína se o a meu respeito é como testemunha de Jesus, né? Preocupação que a pessoa vai ter a meu respeito como testemunha, essa eu tenho que ter. Agora, de eu ser aceita como pessoa, ser querida, isso eu falo com muita dificuldade, porque também é uma característica do meu temperamento querer agradar a todos, mas nós não estamos aqui para agradar as pessoas, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus. E aí eu queria levar um exemplo para o vestuário, porque muitas vezes a gente se preocupa em ser modesto, mas a gente não se preocupa em ser um modesto não ridículo, né? E aí a gente dá um mau testemunho. E aí a gente não está dando um mau testemunho de nós mesmos, nós estamos dando um mau testemunho de uma mensagem que Deus deixou para nós. Então eu não tenho que me vestir para os outros? Não, eu não tenho que me vestir para os outros, mas eu tenho que pensar que as pessoas vão olhar para mim e falar, olha, essa é uma cristã de valor, e não, nossa, se é para usar saia assim, desse jeito, eu prefiro continuar com o meu shortinho, entendeu? Sim, a gente não tem que se vestir para os outros, a gente tem que se vestir para Deus, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a imagem que a gente tem responsabilidade, sim, pela imagem que a gente passa. O nosso vestuário, como a Fê disse, diz muito a nosso respeito. Então, aqui em casa, por exemplo, né, a gente mora num sítio, e às vezes, assim, a roupa velha é mais confortável, geralmente, né? Parece que aquela roupa piorzinha é a mais gostosa de vestir, né?
E às vezes as meninas, né, colocam uma roupa lá, né, muito ruinzinha, ou querem, não estão muito afim de arrumar o cabelo, principalmente a gente que tem o cabelo cacheado, dá um trabalho arrumar, todo dia tem que molhar, tem que passar creme, pentear, mas, e às vezes, mãe, deixa assim, tá bom, ninguém vai ver. Aí eu falo, Deus tá vendo. Onde quer que a gente vá, nós somos representantes de Deus. Aqui no nosso sítio, a gente também é representante de Deus. E a qualquer momento pode chegar alguém, e mesmo que não chegue, a gente precisa ter em mente que os anjos estão aqui, Deus está aqui, que nós somos representantes de Deus, onde a gente estiver. Então, aqui em casa a gente tem uma regra. Não pode ficar descabelado, não pode vestir roupa nada a ver, né? Porque eu estou em casa, vou vestir qualquer coisa. Não. Onde a gente vai, a gente é responsável pela nossa imagem, porque a nossa imagem precisa representar a Deus, né? Adriana. Oi, é muito interessante esse assunto, né? A modéstia cristã é uma coisa maravilhosa, é muito linda, mas tem que ter o bom gosto, né? E mesmo estando em casa, a gente tem que se vestir como se a gente fosse assim, a qualquer momento, se precisar sair, a gente está pronta. Acontece um acidente, acontece alguma coisa, a gente precisa atender alguma coisa, precisa resolver alguma coisa fora, a gente não vai sair que nem espantalho, como diz a irmã Ellen White, né? Ela fala que tem certas mulheres que se vestem como espantalhos, e que isso não é da vontade de Deus. E às vezes a gente corre a tentação, estamos em casa, deixa eu ficar confortável, né? Mas a gente tem que estar preparada. Se precisar sair, eu estou bem arrumada, já acordei, já tomei o meu banho, coloquei uma roupinha modesta, mas de bom gosto, estou preparadinha, né? A madrasta do meu pai, a minha avó, ela sempre estava linda, sempre arrumada, sabe? Eu tenho uma saudade e assim, ela passou essa lição pra gente. E seja sempre arrumadinha, sempre pronta, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer durante o dia. Uma vez perguntaram para a irmã Ellen White, de onde vem a sua alegria? E ela respondeu, a minha religião não permite ser triste. Então, isso já é um grande testemunho, né, para nós. Jesus, eu imagino que ele era muito simpático. E por mais tímidos que nós somos, nós temos que tomar a coragem de olhar nos olhos, dar aquele sorriso acolhedor, né? Então, isso faz muita diferença. Ser cristãos simpáticos. Imagine que testemunho maravilhoso você fazer a vontade do Senhor feliz, né? Então, isso é um testemunho maravilhoso. Por que ela é feliz assim? Né? Então, a gente tem que fazer tudo para agradar o Senhor de maneira feliz, e isso vai contagiar as pessoas. Com relação às atividades que as crianças têm no sábado, às vezes até encontros de igreja, né? Sai às vezes brincadeiras, que não é aquela brincadeira própria para sábado, o grupinho de crianças vê uma bola, já sai correndo, né? Alguma coisa assim. Eu penso o seguinte, que a gente precisa falar com o Espírito Santo, sim, mas se preparar antes. Porque a gente fala, Espírito Santo me ajuda no momento, no local. Eu acho que a gente tem que se preparar antes. Por exemplo, levarmos uma dinâmica para fazer com as crianças. Vai ter um junta-panela da igreja. E aí, as crianças vão ficar ali por conta delas mesmas, ali ociosas, elas vão inventar alguma coisa para fazer. E é confortável para a gente estar no nosso grupinho conversando com os adultos, é gostoso. É gostoso a gente estar ali conversando. E às vezes a gente deixa as crianças sozinhas e elas acabam inventando alguma atividade para fazer. Então a gente tem que se preparar antes, né? Vai ter crianças. Que tal essa dinâmica? Vou levar uma dinâmica que dá para a gente fazer na natureza. Eu vou levar uma dinâmica que dá para a gente brincar com barro. As crianças amam brincar com barro. Hoje a escolinha sabatina falou de Adão e Eva. Que tal a gente fazer o bonequinho de Adão e Eva no barro? Então a gente tem que se preparar antes desse evento. A gente vai para um casamento. Ali a gente vai encontrar os amigos. E as crianças vão ficar ociosas. O que elas podem fazer?
né? Então, é uma coisa que eu pensei, ouvindo vocês falando. A gente tem que pedir sabedoria do Espírito Santo, mas a gente tem que se preparar antes de irmos para o evento. E eu acho que é a melhor maneira, a descrição, né? Em eventos que você vê que não tá legal, não tá próprio para a gente ficar. A nossa família já fez isso algumas vezes também, né? De maneira muito simpática, a gente se despediu e saiu, né? E tal. Então, ver que não tá legal, sair de maneira discreta, né? Às vezes não é o momento de você expor a sua opinião e falar, há momento para tudo. Há momento para tudo. A melhor coisa é a palavra sábia no momento certo. E a melhor coisa também, às vezes, é o silêncio, né? Então, que o Espírito Santo conduza tudo. Se a gente sair discretamente do evento, eu acredito que no futuro vai ter oportunidade da gente explicar. Se alguém perguntar, mas você saiu por quê e tal, né? Mas há momento para tudo. Isso mesmo, Adriana. Já aconteceu comigo isso também, de me preparar antes para situações que eu já sabia que, né, ia ser um pouco delicadas, e a gente nós precisamos ser mães prevenidas, né, já prever o que pode acontecer e providenciar alguma alternativa, né. Eu queria compartilhar aqui com vocês, rapidinho, um texto. Esse texto está no Caminho a Cristo, com relação à alegria, né, que a gente falou aí que o cristão não pode ser visto como alguém triste, né, descontente. E esse texto, olha o que diz aí. Nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca sombrio ou enfadado. A vida dos que o imitam revestir-se-á toda de fervorosos propósitos. Experimentarão um profundo sentimento de sua responsabilidade. A leviandade será reprimida. Não apresentará alegria, nem gracejos de mau gosto. Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de paz. Não extingue o brilho da alegria, não restringe a felicidade, nem tolda a fisionomia radiante e sorridente. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma vez que seu amor nos domine o coração, havemos de seguir o exemplo. Então, a gente precisa entender que tipo de alegria é essa que fala aqui. A gente realmente não deve ser visto como pessoas tristes. Só que, às vezes, as pessoas, principalmente da nossa cultura, né, brasileira, às vezes acham que alegria, simpatia, é você ficar dando gargalhada, rir de bobeira, fazer gracejo bobo, né? Ficar fazendo gracinha, tirando sarro. E aqui diz que Jesus era profundamente sério e intensamente zeloso, mas ao mesmo tempo simpático. Como alguém pode ser profundamente sério e também simpático, né? Porque ele não tinha leviandade. Ele não tinha leviandade nenhuma. Ele não apresentava ruidosa alegria, ou seja, aquela alegria assim espalhafatosa, né? Aquelas gargalhadas que a gente acha às vezes que a alegria é isso, e não é. A alegria do cristão não é desse tipo, né? E então a gente precisa ter cuidado também para não julgar os outros. Talvez alguém que é um pouco mais sério, e a gente julga achando, nossa, que pessoa mais sem graça. Depende também, às vezes, da cultura da pessoa. Enfim, precisamos ter cuidado, né, com os julgamentos. Uma contribuição a respeito de simpatia. Simpatia, tudo que a Marili falou, e Jesus era sério, compenetrado, mas simpático. Eu entendo assim que simpatia é ser acolhedor. Um exemplo, né? No ano passado, eu fui para a igreja de Quadra, encontrei algumas pessoas ali, pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia. E as pessoas foram muito acolhedoras. Para mim, isso é simpatia. Não é como a Marili falou, você está gargalhando, você está rindo, não. Você pode chegar perto de uma pessoa séria
mais centrada, mais tímida, e você senta do lado e ali ela expressa um sorriso, ela começa a conversar com você, é acolhedora. Isso é simpatia. Isso é simpatia, né? Você está na igreja, você está em outro evento, alguém chega perto de você, você acolhe com um sorriso, você é educada, você é gentil. Isso é simpatia, né? Não é você participar de certas coisas que besterol, né? Eu falo para as crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com o besterol, né? Não é tudo que a gente deve ouvir, não é tudo que a gente deve participar, não é tudo que a gente deve ver, né? Então, simpatia para mim é ser acolhedora. Jesus era acolhedor, né? Ele era sério, compenetrado, mas quando alguém chegava perto dele, não saía vazia, não saía vazia. Ele acolhia, né? Então, eu acredito que ser simpático é ser isso. Muito bom, Adriana, é isso mesmo. Concordo com você. E para a gente concluir nosso estudo, concluir o estudo 19, a última parte da pergunta, então, é com que propósito a gente deve se relacionar com as pessoas, então? Então, a gente viu aqui que Jesus atingia todas as classes, então a gente deve buscar atingir todas as classes, sem acepção, tocar o coração dos homens pela verdade divina, como Jesus fazia. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que precioso é nosso Salvador, está na página 98. Ainda na página 98, por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato. Então, é uma forma de a gente levar as pessoas a terem contato com o cristianismo, né, o verdadeiro cristianismo. E também todos nos devemos tornar testemunhas de Jesus. Com que propósito a gente deve se relacionar com as pessoas? Principalmente para testemunharmos de Jesus. O poder social santificado pela graça de Cristo deve ser aperfeiçoado em atrair almas para o Salvador. Demos a conhecer ao mundo que não nos achamos absorvidos egoisticamente em nossos próprios interesses, mas desejamos que os outros participem das bênçãos e privilégios que gozamos. Que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como ele fez, então com o propósito de servir ao bem dos homens. Cristo se compraz em seus seguidores quando mostram que, embora humanos, compartilham da natureza divina. Então, mostrar ao mundo que nós compartilhamos da natureza divina, que é possível compartilhar da natureza divina. Que não somos estátuas, isso está na página 99, mas homens e mulheres animados. Seu coração, refrigerado pela graça divina, abre-se e expande-se ao sol da justiça, o verdadeiro cristão, né? A luz que sobre nós, sobre eles, incide, refletem-na sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Então, qual que deve ser o nosso propósito quando a gente for para eventos, participar de eventos sociais ou se relacionar com as pessoas? Em primeiro lugar, deve ser isso aqui: servir, testemunhar de Cristo, né? Ajudar as pessoas, sempre tendo isso em mente. Nós somos representantes de Cristo nesta terra. Que o Senhor nos ajude, né, em nossos relacionamentos, que Ele nos santifique, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para nós, como seres sociáveis que nós somos, né? Deus nos criou assim, sociáveis, com este propósito, principalmente, né? Bom, nosso tempo acabou, mas essa semana, então, a partir de amanhã, a gente já pode aí começar o estudo do capítulo 16, que fala sobre a purificação do templo, quando Jesus expulsou ali os cambistas. Um outro estudo assim muito especial sobre reverência. Então não deixem de fazer o estudo de vocês e participar aí na próxima terça-feira, compartilhando o seu aprendizado com a gente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos criou assim como seres sociáveis. Sabemos que ninguém é uma ilha, que precisamos nos relacionar com as pessoas
E te agradecemos pelos relacionamentos que temos, pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, nossos irmãos da igreja. Nos perdoa, Senhor, se alguma vez demos mau testemunho de Ti, se falamos o que não devíamos, se nos comportamos de uma forma ruim, que deu má impressão para alguém, e pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ensine a nos relacionarmos com as pessoas, começando pelos nossos próprios familiares, pelos nossos filhos, principalmente. Sabemos que eles são o nosso pequeno rebanho, nosso principal campo missionário. Nos ajude, Senhor, a conquistarmos o coração dos nossos filhos, a chegarmos ao coração também das pessoas com quem entramos em contato fora do nosso lar. Ajuda-nos a aproveitar cada brecha, cada situação, cada oportunidade para compartilharmos o Evangelho com as pessoas. E nos dá, Senhor, nos concede o Teu Espírito para que tenhamos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que vem de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco aqui, nos orientando neste estudo. Permanece conosco neste dia, Senhor, que em todos os contatos que tivermos hoje, possamos nos lembrar disso que aprendemos aqui e praticar. E traz-nos de volta aqui na próxima semana para mais um estudo em grupo, e que o Senhor nos ajude a crescermos juntos, sempre orando umas pelas outras e nos ajudando mutuamente. Em nome de Jesus, amém.